Buenas noches. Hola, hola. A ver quién hay por aquí en directo. Buenas noches. Hola. Martes 9 de la noche en este lado del planeta, en España. Mujeres con historias para contar Europa, nuevo encuentro. Y mi nombre es Mar Clarós, embajadora de España, que doy apertura a este espacio para mi compañera Keila Tavares, embajadora de Brasil, que tiene hoy una nueva mujer que nos trae historia desde Brasil. Mujeres con historias para contar. Podemos decir que somos ya asociación registrada en Buenos Aires, Argentina, pero en el fondo lo que nos motiva es crear comunidad. Crear comunidad para dar espacio y voz a historias de mujeres que se han superado a sí mismas, para inspirar a otras, para hablar con el corazón sin ser juzgadas, en un espacio de respeto, de comprensión, de amor, de gratitud, de voluntariado, de ser ejemplo para crear nuevas realidades en el que ya no sea necesario luchar y sí sumar. Eso es Mujeres con historias para contar. Se vienen muchas cosas en el mes de marzo. Vamos a lanzar un nuevo proyecto que es Mujeres con historias para contar en la adolescencia. Estar atentas a nuestras redes. Y vamos allá, que ya está por aquí mi compi Keila y su invitada. Vamos a ver si se pueden sumar. A ver si os veo. Keila. Vamos a ver que hoy vamos a practicar o português. Boa noite. Oi, olá, boa Tudo bem? noite, tudo bem? Con Tudo muchas ganas de ótimo, seguir aprendiendo, muito acostumbrando bem. mis oídos. Hola, dice Rosé. Contigo, Keila, que es la semana que más aprendo. Ya tengo aquí mi traductor para ir. Fantástico, para mí siempre es una emoción porque yo sé que tú lo llevas con tanto cariño que lo siento desde aquí. Y además estás aprendiendo Bueno, portugués con una bueno, bueno, rapidez no sé. tremenda. Tú que me escuchas con buenos oídos. No, 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 que la verdad sea dicha y Con ya Keila, está. cuando hablamos por WhatsApp en privado, a veces le voy poniendo alguna expresión para ir practicando. Y ella que me quiere, pues dice que voy Y la aprendiendo muy verdad que muy rápido, bien. pero no puedo mantener una conversación, ya me gustaría. Pero sí que es verdad, Keila, que el oído se va acostumbrando, ¿eh? ¿A que sí? Sí, eso es la práctica. Por eso siempre comento, escuchar música es una maravilla y ver también películas. A mí, cuando yo quiero aprender algún idioma, eso es lo que hago, escuchar, escuchar, Sí. escuchar mucho. ¿Y quién me decía el otro día? Hay películas en versión original del idioma que quieras aprender. Aunque no comprendas, pero el oído se va Eso, acostumbrando. sí. Puedes poner el titular en español y lo que no Sí. vas Y es entendiendo, pues lo verdad que vas se leyendo. acostumbran. Y Le he ahí mandado es dos una veces manera de invitación aprender. a Rose, a ver si consigue sumarse. Ya Ah, tenemos por sí. aquí ese apoyo de comunidad, de tribu, que a mí me gusta decir que tribu es más allá que comunidad, es un sostén absoluto. Tenemos aquí a Isabel María, nuestra compi de... Ay, te quedaste congelada, Keila. Ah, ahora. Ay, sí, perdona, es que he ido a mirar a ver si Tenemos me había mandado algún mensaje y a efectivamente, Isabel sí, sí, María, sí, de ya va a embajadora entrar. de Suiza, a Cristi, bella Cristi, que ha estado de vacaciones y ya se estrena mañana de vuelta con Mujeres con Historias para Contar Perú a las 6 horas, Perú mañana. Hola Isabel, Elizabeth dice desde Paraguay y Asunción, buenas tardes por acá. Gracias Elizabeth por sumarte. Ana Santiago desde España, equipo Está, España aquí a tope, nuestra fundadora Karina como idea consultora, Chioma desde Venezuela, a Claudia desde Italia, a ver si puede sumarse. Rose, te he enviado varias veces invitación, a veces da problemas sí, o tarda un poquito más,
Pero, Y esta, Rose, lo que puedes hacer también es, abajo donde está la camarita, que hay un más, solicitar ahí unirte. Aparte de que yo te pueda estar mandando invitaciones, que a veces da problemas. Vaporoso, Keila, dice Claudia. Ay, Karina. Claudia un dice, Keila besito, es un pan dulce. chicas. Sí, es verdad. Sois muy amorosos, de Raquel verdad. Tavares no será familia tuya. Es mi querida hermana. Desde Raquel, aquí un ¿está beso. en Brasil tu hermana? Sí, Desde está en Brasil. Brasil. A ver si ella un día se anima a venir aquí y Eso, contar su historia. a ver si se anima. A ver, luego me echará la bronca porque he dicho No, 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 aquí no la escucha online. nadie. Raquel, tranquila, solo estamos las ¿Verdad? tres. Efectivamente. Dice Karina, dice que no sale, no puede unirse, Rose. Me sale un mensaje. Esto nos pasó también hace poco. ¿Será por A qué? ver, Rose, A ver si ella puede entrar en su claro, cuenta personal y a intentan en su veces cuenta está dando personal. A ver. problemas. Entonces, la semana pasada, o con quién fue, no me acuerdo, tuvo que desinstalar. Ya está aquí. Ahora, fue con Claudia. Yo estuve ahí Es también, fue cierto. con Bueno, la ya está invitada de aquí, Claudia. Rose. Oh, ¿cómo estás? Buenas Ay, noches, Rosy. Rose. Muy bien. Buenas noites. Buenas Buenas noches. noites. Obrigada de tenerte mujeres con historias para contar, aprendiendo portugués con vosotras. Mi compi Keila lo sabe. Muitas El gracias. acento no es portugués todavía, pero ahí vamos. Está Rose, de bien. verdad, en nombre de toda la comunidad, todas las que componemos mujeres, gracias por tu tiempo. Eres la protagonista, te dejo en unas excelentes manos. Yo me quedo aquí en oculto escuchando y aprendiendo y vuelvo al final, ¿de acuerdo? De acordo, de acordo. Muitas gracias. Vou botar aqui. Olá, Rosy. Seja bem-vinda. Me Oh, escuta, Rosy? tá atrasado. Eu estou indo, peraí que eu Sim, vou fechar aqui, que ele é só um minuto. É porque eu estava tá bom. pelo computador, mas está atrasado. Então é melhor seguir aqui no telefone. Tá ótimo. Por enquanto, cumprimentar nossas queridas companheiras de habla hispana e também nossas brasileiras que aqui estão. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje, terça-feira, mais um dia de Mulheres com Histórias para Contar, Brasil. Hoje com nossa querida convidada, Rose, que vai contar uma história espetacular, de muita valentia, de muita força e principalmente com muita garra, acreditando nos sonhos, que os sonhos são possíveis de realizar. Assim, Rose, mais uma vez, muito bem-vinda aqui em nossa comunidade de mulheres, com muitas histórias para contar. E hoje é o seu dia, seu grande dia, de nos presentear com a sua história. A Rose, que hoje vem do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é conhecido como cidade maravilhosa. Na verdade, Rose, só usar a expressão cidade maravilhosa já vem na cabeça Rio Sim, de Janeiro. E a Rose que vem aí na comunidade do Alemão, né, Rose? A Rose vai estar contando mais pra gente. A Rose que é mãe da Cássia, casada com o Paulo, a mamãe que é Naí e o pai que é o senhor Sebastião. A Rose tem uma história muito característica de muitas de nós brasileiras que sabemos o que é trabalhar o dia inteirinho, depois à noite ir para a universidade. Logo a Rose vai nos estar contando mais disso. Então, Rose, qual é o motivo que você escolheu essa história? Antes de você entrar na história que você vai compartilhar, aqui sua filha, né? Mãe linda. meu bebê. Antes de você entrar na história que você quer compartilhar, por que você escolheu essa Eu história? escolhi a minha história, né, Keila? É a minha história. Eu nasci em uma
uma comunidade, me mudei muito nova para a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro conhece. E é uma história de muita luta. E me migrei para os Estados Unidos e de lá, da faxina, me tornei mestre em ensino de inglês. Então, é a minha história. Por isso, é bom compartilhar, né? Saber que a gente consegue. Exatamente. Então, Rose, conta pra gente, como é que começou essa história que afinal ela se realizou e hoje é um grande sonho. Como é que foi que começou essa história? Então, desde muito nova, os meus pais sempre nos incentivaram muito a estudar. Né? Eu sou a caçula de 8. Fomos nascidos numa comunidade aqui muito conhecida no Rio de Janeiro. E depois de uma tragédia ainda muito nova, eu ainda era bebê, os meus pais se mudaram para o interior da Baixada Fluminense. E ali mesmo com muita luta, muita dificuldade, os meus pais sempre nos incentivaram muito a estudar. Minha mãe, principalmente. Então, aos 22 anos, eu já tinha terminado a faculdade de letras, queria muito casar, e meu marido também, meu noivo na época, nós queríamos nos casar e fomos embora para os Estados Unidos. E lá assim, quem sabe o que... Você é imigrante, né? Diferente de mim, você é casada com um espanhol, no meu caso eu fui para os Estados Unidos casada com um brasileiro, ilegal, numa situação muito difícil realmente, quando você chega na América e como imigrante, iniciante, sem falar o idioma, é muito difícil. E a maioria dos brasileiros acredita que não é possível aprender o idioma porque você não tem contato com a língua e, além de não ter o contato, porque você trabalha com o brasileiro pobre, né? Que era o meu caso. Eu fui para lá ser faxineira. Eu não fui para lá com uma vida fácil, eu fui com uma vida muito difícil. E fui fazer faxina, ser babysitter, babá. E muitos falavam, você não vai conseguir estudar. Ninguém consegue estudar aqui. A gente mal consegue aprender o beabá do inglês. E eu acreditei diferente. Eu acreditei que era possível, além de estudar, me tornar mestre. Então, esse é o caminho que eu resolvi tomar. E sobretudo porque não foi nada fácil, como você bem disse, né? Você chegou como imigrante, ilegal, casada com um brasileiro. E quando a gente esteve conversando, você compartilhou que muitas pessoas passam vários anos vivendo nos Estados Unidos e acabam não aprendendo o idioma porque se dedicam somente a trabalhar e não é que não se esforça, essa não seria a palavra adequada. Mas para você, sim, foi um esforço porque você compaginou o fato de você trabalhar com estudar. Você comentou que começava a trabalhar, né, de 8 às 5 da tarde, e depois você ia estudar, só voltava às 9 da noite, e você ficou aí durante bastante tempo. Conta sobre isso, por favor. Então, Rose. Na América ou no Brasil? Porque todas as duas histórias são de muita luta. No Brasil, eu acordava às 5h30 da manhã, chegava, trabalhava, porque meus pais não tinham condições de pagar a faculdade, e ia para a faculdade, e foi uma luta. E nos Estados Unidos, eu trabalhava como faxineira. Então, no início, você sendo faxineiro ilegal, é muito difícil estudar. Eu tinha que, na verdade, eu tinha que pagar um pouco mais caro. O primeiro ano eu estudei até com uma hispana muito querida, que me ensinou através do portunhol, né? Ela falava português e ela me ensinou inglês. E depois eu fui para um college, fazia faxina, saía de uma faxina de uma casa de mais de 1.000 metros quadrados, me lavava no lavabo correndo e corria para o college, para a faculdade, para fazer inglês. Passei 3 anos assim. E depois fui para...
Quando eu consegui me legalizar, eu fui para a universidade fazer um mestrado. E continuei a luta no início, porque é muito difícil você trabalhar como professora substituta e conseguir se manter na América, né? Porque a vida também é cara lá nos Estados Unidos. Então, eu tive que continuar fazendo faxina, fazendo mestrado, e alguns dias por semana eu comecei a trabalhar como professora substituta. E como eu defendi na minha tese, nos Estados Unidos existe um muro invisível onde as comunidades se ajuntam. É um país heterogêneo, maravilhoso de se viver, sem falar mal daquela terra que me ajudou tanto. Maravilhoso de se viver, mas existe esse muro. E se você não ultrapassá-lo indo estudar, você vive anos lá sem aprender inglês. Essa é a realidade da América. Eu percebo que você tem um lindo sotaque espanhol, mesmo sendo brasileira, você tem sotaque. Então, você provavelmente seja envolvida com a comunidade hispana aí na Espanha, o que é muito diferente na América. Se você não quebrar a barreira, você vive dentro da comunidade brasileira. Isso é muito interessante. É um país heterogêneo, um país onde as culturas não se misturam. Isso é para a maioria das culturas mesmo, acho que 99% das culturas. E na minha tese eu defendo que, devido a você não misturar os idiomas, não ter convivência com o idioma, só falar o seu próprio idioma, você acaba não aprendendo inglês. E é o que acontece com a maioria dos brasileiros. Hoje eu tenho meu próprio curso online, eu tenho os meus alunos online e tenho alunos dos Estados Unidos que estão aprendendo inglês comigo aqui no Brasil, online, porque, além de trabalhar muito, acaba não conseguindo tempo para ir para uma escola estudar inglês e, além de tudo, ainda tem a dificuldade da maioria das vezes serem ilegais. Então, por isso, fica mais difícil ainda estudar. Exatamente. E como foi que você conseguiu superar isso, Rose? Porque você vivendo com uma comunidade de brasileiros que falavam para você, Rose, você não vai conseguir, ou seja, que é como se fosse o mais comum que passava, né? As pessoas iam, estavam mais focadas em trabalhar, em estudar era realmente complicado, e você com essa mentalidade de que você queria sim estudar, você queria sim aprender inglês. Como é que foi que você conseguiu superar? Tantas pessoas falaram para você, não, isso vai ser muito difícil, você não vai conseguir. Ou seja, eu estou aqui tanto tempo, não consegui, porque é mais fácil, é muito mais fácil você ficar com a comunidade que é da sua cultura do que tentar realmente se integrar na outra cultura. E principalmente se ela não é tão aberta para você. Então, Rose, como é que você fez para superar isso? É o que eu disse. Eu creio muito no seguinte, Keila. Eu creio que você, em primeiro lugar, você não pode escutar a multidão. A multidão te atrapalha muito. E existe um conto que fala de uma formiguinha que ela quer alcançar um pote de mel e tá todo mundo embaixo falando, não, é muito difícil, a gente não vai conseguir subir. Ah, olha quanta impossibilidade. E ela vai, escala, vai lá em cima, come do mel, se lambuza, desce e passa por todo mundo com a barriguinha cheia de mel. Então, eu acredito que foi essa história que eu segui. Eu não segui a multidão. Eu acreditei que eu poderia fazer um caminho inverso. E escutei uma pessoa muito sábia me falar o seguinte, que de tudo que você levar daqui, o que ninguém vai te tirar é a sua educação, é o que você aprendeu em relação à cultura, a aprendizado. Então, foi o que eu fiz. Eu decidi, quando eu escutei aquilo, eu decidi que o que eu faria era estudar. Além de sonhar em ter uma casa bonita no Brasil, comprando com dólar, eu decidi que eu estudaria. E foi o meu marido, graças a Deus, me apoiou muito. Ele foi um grande parceiro. E trabalhou muito para me ajudar a pagar o mestrado, porque é bem caro. É uma realidade, é muito caro. E eu fui em frente.
E assim que eu terminei o mestrado, o sonho era voltar para o Brasil, e eu fiz isso. Eu voltei para o Brasil, montei minha própria empresa, trabalhei durante anos com a minha própria empresa, e depois houve aí a pandemia, que quebrou a minha empresa, quebrou a minha franquia, né? Nós fechamos uma franquia de 15 anos de curso de inglês. E aí foi de novo aquela coisa de você vai chorar ou você vai levantar, erguer a cabeça e fazer de novo. E aí você já não é mais novo, né? Há 2 anos atrás aconteceu a pandemia e o meu curso de inglês, infelizmente, faliu. E aí eu resolvi tirar de dentro de mim, com a ajuda de Deus, principalmente, tudo que eu tinha aprendido nos Estados Unidos de inglês, e criei a forma, a metodologia que eu acredito que aprender inglês é muito possível e muito rápido. E daí eu formei o meu curso de inglês, que é o Teriyaki English. Foi outra jornada difícil, Keila. Acho que a minha vida é composta de dificuldades e superação. Uau! Temos aqui uma pergunta. Essa pergunta é de Mar, que diz: qual foi o maior medo que você superou? O maior medo que eu superei? Eu acho que nos últimos anos, quando a pandemia... Nos Estados Unidos eu superei muitos, porque, em primeiro lugar, você é ilegal. O primeiro ano que eu fui estudar na faculdade, eu tive que pagar 3 vezes mais do que todo mundo pagava por não ter o Social Security. E eu não quis desistir, eu paguei. Foi uma luta pagar aquilo. Pagar aquele ano. Esse Social Security, para que entendamos, é como se fosse uma identidade? Então, assim, o primeiro ano foi, eu vou conseguir pagar o college, eu vou conseguir pagar a faculdade. E eu consegui, junto com meu marido, nós conseguimos pagar o college no primeiro ano, e depois, graças a Deus, eu consegui o Social Security, que é o nosso CPF no Brasil. E aí continuei estudando. E com isso saía mais em conta? No primeiro ano, o valor que eu paguei era $1.200 mensais. E o valor do curso com o Social Security ficava com um desconto, ficava por 400 e poucos dólares. Então, assim, o sacrifício que nós fizemos para que eu estudasse foi muito grande. Na verdade, era 3 vezes o valor. E depois de um ano eu consegui pagar um valor normal. Mas assim mesmo eu não desisti. E eu lembro que eu orei muito para não desistir, porque nós nos apertamos muito. E nos últimos 2 anos foi o fechamento da minha franquia, que já eram 15 anos de curso, 15 anos trabalhando como empresária no Brasil, tendo seu próprio negócio. Eu e meu marido trabalhávamos juntos. Então, assim, foi pavoroso, foi assim, muito amedrontador você se ver sem emprego e ver o seu marido também sem emprego, com tudo fechado, com uma pandemia que fechou tantas coisas no Brasil. Então, Quando chegou esse momento, Rose, você teve vontade de voltar para os Estados Unidos? Muita. Mas eu não acreditava mais numa volta. Eu acho que a vida tem passagens. Tinha sido uma passagem maravilhosa de 10 anos, mas eu chorei 15 dias, Keila, eu vou te falar. Eu passei por um luto de 15 dias com o fechamento da minha empresa e lembrei de alguém me falando assim, um sobrinho que eu amo muito tinha me dado uma ideia 2 anos antes da pandemia de abrir o meu próprio curso online. Ele falou: tia, você tem tanta experiência, abre o seu curso online, tenta você fazer o seu curso online. E estava começando a época do online, de tudo online, de cursos de inglês online. E aí, quando a pandemia veio, que fechou o meu curso, eu chorei 15 dias. 15 dias depois, eu estava debruçada no computador, começando a escrever os meus livros e compor o meu curso, que hoje se chama Teriyaki English,
acima dos 30 anos para aprender inglês, né? E eu ensino adolescentes, jovens, pessoas com dificuldade. E em um ano eu produzi 7 livros de inglês, que é do básico ao avançado. E hoje eu tenho aí alunas maravilhosas que já estão fluentes, com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses estudando inglês, falando inglês. Então, assim, 2 medos muito grandes. No início, nos Estados Unidos, para saber se eu conseguiria realizar meu sonho de estudar, e aqui no Brasil, nos últimos anos, com fechamentos dos negócios. Nossa, é que são tantas coisas para comentar e para resgatar do que você tá compartilhando com a gente, essa força, essa resiliência, essa garra, isso de acreditar em você mesma, de ir ao seu próprio ritmo. Eu acredito, meninas, que, por favor, as que estão aqui, comentar o que vocês estão achando da história de Rose. Meninas de língua espanhola, faxineira significa limpiadora. Ou seja, que Rose ficou mais de 3 anos nos Estados Unidos para poder depois entrar e estudar um mestrado. Depois ela ficou durante esse período de 10 anos. Ela conseguiu. Hoje ela é uma maestra em inglês. Ela voltou para o Brasil. Depois teve um momento complicado, que foi a falência da empresa. Achei muito bonito, Rose, quando você fala desses 15 dias que você permitiu suas emoções saírem e você permitiu sentir esse momento de dor. E quão importante é isso, respeitar o momento que a gente está vivendo, deixar mesmo as emoções aí fluírem, e depois como você saiu de tudo isso, de você ter conseguido fazer esses 7 livros, de montar seu próprio curso com a sua própria metodologia, e hoje você ensina de criança a adulto, maiores, pessoas mais velhas, maiores em espanhol. Assim que, quanta força de vontade, quanta guerreira que diz aqui tua filha, e Caroline também dizendo que você é incrível, quanta força de vontade, da onde você aprendeu, né? Vamos falar um pouco da sua mãe, porque eu achei muito interessante quando a gente estava conversando, você falando que você queria estar com ela no Brasil para acompanhar a velhice, né? Eu acredito que aí essa sua força, essa sua perseverança, como diz aqui Mar, tem muito a ver da sua mãe, Sim. né, dona Naide? Minha mãe foi uma guerreira. Minha mãe criou 8 durante um longo período numa comunidade, carregando água e costurando para fora. Ela e meu pai foram exemplos para a gente. E quando eu decidi voltar, minha mãe ainda estava com 70 anos e eu queria muito, muito aproveitar a velhice dela e cuidar dela. E eu tive essa honra, sabe? Que para mim isso é uma honra. Hoje eu vejo a minha filha do meu lado, que é minha amiga. Minhas 2 filhas estão aqui, uma é emprestado. Caroline Fernandes é minha filha do coração, que é a filha da minha irmã, e a minha filha Cássia. Então, eu vejo acho que minha mãe foi um exemplo de guerreira, de mãe que aconselhou corretamente, de mãe que não quis só para ela, que me deixou ir, que me deixou fazer o que eu tinha que fazer, sabe? Que era ir embora para os Estados Unidos. Ela foi a primeira a falar: vai, filha, vai. E mesmo que ficou com o coração partido durante muito tempo, até ela poder ir me ver e eu poder vir aqui. E ela foi maravilhosa. Ela foi embora tem 4 anos, ela não viu a empresa falir, mas ela já tinha me ensinado a orar, colocar Deus em primeiro lugar e saber que a palavra da Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. E eu acredito muito nisso. Acredito que tudo posso naquele que me fortalece, que é o Senhor Jesus. E ela conseguiu me ensinar isso. E é o que eu quero ensinar para minha princesa, para minhas princesas, tanto para a Carol quanto para a Cássia,
Eu falo muito isso para a Carol, ela já é uma moça, está trilhando o sonho dela, e minha filha, que quer ser uma atriz, também está trilhando o sonho dela, estou dando apoio. Eu acho que nós criamos os nossos filhos para eles sonharem os sonhos deles. E é o que eu faço pelas minhas princesas. Que bonito, que emotivo, pois está aqui as suas duas princesas dizendo te amo, te amo. Que bonito. Nossa, sim, é muito importante o apoio da. Vejo que você também é uma pessoa de família e é muito importante quando você tem esse apoio, né? Onde você possa sustentar. E quanto tempo você ficou sem ver sua mãe quando você estava nos Estados Unidos? Na primeira época, 3 anos. Depois ela sempre ia e vinha, passava 6 meses comigo, 4 meses e voltava. Mas foram longos 10 anos longe, né? Sem poder cuidar. E quando eu pude cuidar foi muito bom. Os últimos anos dela eu cuidei. Eu levava para o médico, eu buscava. E os últimos meses dela foi... Não só eu cuidei, nossa família é muito unida. E minhas irmãs, meus irmãos, nós amamos muito a minha mãe. Como eu falei, minha mãe foi um exemplo de mulher. Eu só quero ser 1/3 do que ela foi. Que bonito. Ai, que bonito. É que falar de mamãe é uma emoção muito grande, que também me toca aqui. Principalmente quando você a tem assim longe. Mais uma pergunta aqui. Você acha que você teria conseguido as conquistas que você teve, Rose? Você acha que você teria conseguido estando aí no Rio de Não, Janeiro? eu não sei. Às vezes eu me pergunto isso, é uma boa pergunta. Um mestrado fora pesa bastante, né? Na sua vida, na sua segurança, como pessoa, na sua self-esteem, na sua autovalorização como mulher. Então, assim, por ser negra, nós sabemos o que é ser negro. No Brasil, ou na América, ou em qualquer lugar do mundo, nós temos a noção disso, né? Do como é difícil percorrer todo esse caminho, porque a gente nasce, na maioria das vezes, em situações mais difíceis, porque temos menos situação financeira, que era o meu caso. Então, eu acho que a minha irmã, os meus irmãos, alguns deles voaram alto, mesmo sem ter ido para fora. Mas eu me orgulho muito do meu mestrado. Eu acho que foi um passo muito grande que eu dei e muito bom. Então, eu acho que não. Eu agradeço muito a ida para a América. Eu acho que Deus fez tudo certinho. Mesmo que eu ame ter voltado, ame o Brasil, ame estar aqui, não acho que deva voltar para imigrar de novo. Passou a época, mas essa coisa de morar fora do país, conhecer novas culturas, isso é muito gratificante e enriquece muito a sua vida. Sim, mas eu lembro quando a gente estava conversando, você falava desse amor com o Brasil, né? Porque foi nada mais você se graduar, você voltou para sua terra. Que amor é esse? Que raiz é essa tão grande? Eu amo essa Nossa. terra. E fico tão triste de ver tantos brasileiros falarem mal do país. Acho que só quando você mora fora, como você mora, a gente aprende a valorizar nossas raízes. E nós temos uma cultura maravilhosa, nós temos um povo maravilhoso. E independente das situações difíceis nós passamos em todos os lugares, em todos os países. Mulheres em todos os países do mundo, elas vão passar por situações difíceis. Então, eu acredito que valorizar suas raízes é muito importante. Eu amo o Brasil, sou patriota. Não acredito em governos, eu acredito que nós devemos fazer pelo nosso país. Nós devemos fazer, cada um faça a sua parte. Se as pessoas entendessem isso, nós viveríamos num país maravilhoso, porque o nosso país tem de tudo. Tem de tudo. Exatamente. Exatamente.
exatamente. O que é que você mais sentia falta, Rose, quando você estava morando nos Estados Unidos, do Brasil, a parte da sua família, claramente? Ah, O que é que eu mais amo o você verão sentia do Rio falta? de Janeiro. Suporto frio. As praias? Eu amo o verão. Ah, Então, sim, para mim isso é muito imagina. especial. Eu imagino. Ai, eu imagino. Hoje É aqui estava mesmo? fazendo tanto frio. Imagina, hoje estava menos 4 graus aqui em Madrid. Não sei logo depois comentar a Mar. Não sei quanto estava fazendo em Barcelona, que o Mar está em Barcelona. Mas aqui hoje em Madrid estava muito, muito frio. Menos 4 graus. E quando está assim os dias, nossa, obviamente, adivinha onde é que eu devo? Só Brasil. Sim, você também é brasileiro. Você sabe quanto faz falta o calorzinho do Brasil, né? Então, eu sentia muito falta do Faz. calor e do calor humano também, cultura. A cultura faz falta. É o nosso povo. São nossas raízes. Exato. Independente do conforto que a América ou a Europa mesmo te dá por viver num país primeiro mundo, te dá conforto e te dá mais segurança em relação à vida, a assaltos. Isso é amedrontador aqui no Rio de Janeiro, mas nada que a gente não supere. Quem toma conta, quem guarda, não dormita. Quem me guarda, não dormita, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, ele não dormita, ele guarda. Exatamente. Não, sinto falta de algumas coisas nos Estados Unidos, mas, para ser sincero, muito pouco. Sinto muita falta dos meus amigos que ficaram para O quê? trás. É, sim. E você fez a parte de amigos brasileiros? Você tinha também outros amigos de outras Eu nacionalidades? tenho amigos brasileiros que continuam sendo pessoas que eu amo demais, mas eu deixei uma pessoa, uma americana, que me ajudou muito, a Sharon, que eu deixei e sinto saudade dela. Muita saudade dela, porque eu sei o quanto ela foi importante na minha caminhada lá na América. Mas, assim, a parte da Sharon, não. Só brasileiros mesmo. Muitos brasileiros que eu amo. Dulce, Nil, são pessoas que eu amo demais mesmo. O que você sente, Rose, quando você passa esse filme aí na sua cabeça, lembrando daquele momento, daquele momento não, de um grande momento, não, 10 anos, foram 10 anos ali de muita luta, de muito estudo, limpando muito. O que é que passa na sua cabeça quando você se olha no espelho e Eu me se sinto vê hoje, vitoriosa. aqui? Eu venci uma grande etapa na minha vida até hoje. Eu me sinto uma mulher realizada financeiramente. Continuamos lutando, continuamos aí na batalha. É, mas eu me sinto uma pessoa culturalmente, uma pessoa que realizada, porque e uma coisa que eu prezo muito, que ele é a inteligência emocional. E eu acredito que toda essa Uhum. experiência de vida me fez desenvolver a inteligência emocional, valorizar o que eu sou, sabe? Ter orgulho de quem eu sou, ter orgulho da minha cor, valorizar minhas raízes e não me comparar a outras pessoas. Então, ensinar a minha filha a ter coragem. Então, eu me sinto uma pessoa muito vitoriosa, independente de estar rica ou não, eu me sinto vitoriosa, sabe? Eu não posso dizer que sou pobre aqui no Brasil, porque eu tenho uma ótima casa, tenho meu carro, tenho um marido que trabalha e uma filha que estuda. Então, financeiramente, nós sempre estamos buscando mais. Mas não é o que mais te realiza na vida. Tem tanto pobre, tem tanto rico, pobre, pobre, rico. Então, assim, na verdade, riqueza mesmo é você valorizar o que você tem e buscar sempre mais. Eu não acredito no comodismo, não, tá? Eu acredito que nós temos que buscar por mais, querer mais, sim, financeiramente, ter conforto, ter uma boa casa, lutar e batalhar por sempre ter mais, financeiramente também, mas se sentir realizada em cada parte da vida que você está. A felicidade, ela é todo dia alcançada um pouquinho. Exatamente. Bom, e deixa eu ver, acredito que não tem mais nenhuma pergunta aqui. Bom, Rose, você falou uma frase tão bonita que quando a gente se falou,
que os sonhos são para ser realizados. Acho que eu saí da live. Eu tenho um link que apareceu aqui. Fala. Sim. Então, com essa frase, os sonhos são para ser realizados, né? Você falou que é muito importante essa inteligência emocional, e efetivamente é muito importante. Nós temos que realmente buscar em nós todo esse controle não, é como gestionar nossas emoções, e é muito importante nesse processo de quando você quer realizar os sonhos. A importância de você confiar em você mesma, mesmo que você tenha medo, e fazer as coisas com medo, e eu tenho certeza que você sabe perfeitamente disso, com toda essa trajetória. Então, eu quero que você deixe uma mensagem para essas mulheres que nos estão escutando com relação a sonhos. Não só ficar aí idealizando, sonhando, não. Como você bem disse, o sonho é para ser realizado. Então, fala aí, o que é que essa mulher tem que fazer para Primeiro, realizar ter o sonho? constância. Constância é muito importante. Se você quer algo, acredite, tenha constância no que você quer. E, na minha opinião, ter autoestima, acreditar em você mesmo, se valorizar, né? Como mulher, como pessoa, se valorizar. Esse é o meu conselho para as mulheres. Se autovalorize, se ame interiormente, sabe? E se você deseja algo, se você quer... Vamos dar um exemplo mais básico, emagrecer. Seja constante no seu sonho. Não desista com facilidade, não mude de ideia todos os dias, sabe? Eu acho que para realizar sonho, eu sou professora de inglês e eu falo isso todo dia para os meus alunos. Se você quer aprender inglês, não existe milagre, existe constância. Eu morei fora, eu sei o que é isso. Eu tenho alunos que moram nos Estados Unidos há 5 anos. E agora que resolveram ter a constância de estudar. E estão lá do básico, saindo do básico para aprender o idioma que é tão importante para elas. Então, seja constante na realização dos seus sonhos. Tudo é possível ao que crê. E você só crê se você manter a constância. Exatamente. E mulheres, vamos ter constância em busca dos nossos sonhos. E falando desse projeto que você criou, desse curso que você criou uma metodologia, você tem um curso online e a parte disso você também faz mentorias com os alunos. Conta aí, Rose, como é que funciona isso? Nos conta como essa menina que um dia foi faxineira, hoje é essa mulher grandiosa, com seu negócio próprio, feliz com suas filhas, com seu marido. Conta aí, como é que foi? Como é que é aí essa Então, eu metodologia? acredito muito na transferência linguística, que é uma teoria, né? Onde você usa o português no início para ensinar inglês, sem tradução, mas mostrando, fazendo comparações do idioma, e funciona maravilhosamente. Eu tenho aí alguns exemplos já lindos dessa metodologia que funciona mesmo. E também eu acredito muito no Cognitive Approach, que é onde eu defendi minha tese, que é o correr risco, ensinar o aluno a falar, a correr risco de falar, a ter autoestima, a não ter medo, a não ter vergonha. Então, eu criei da minha forma, eu gravei mais de 100 vídeos com um material completo, do básico até o avançado, ensinando do meu jeitinho, alimentando a certeza que é possível aprender, com vídeos curtos para que mantenha a retenção do aluno, que é uma das teorias do Cognitive Approach, você conseguir reter a atenção, e usando a transferência linguística. Usando essas duas teorias, eu criei a metodologia do 30 Up English, 30 Up English, que é o meu curso de inglês hoje, que tem 1 ano e meio que está aí no mercado, trabalhando, quase 2 anos. Vendendo, graças a Deus, fazendo mentorias com pessoas queridas, que eu tenho conhecido gente do Brasil todo e do mundo também, e isso é muito legal. Ai, Rose, eu gostei muito
dessa parte que você fala emocional, de que você colocou ela no curso, né? Da pessoa ter essa segurança nela mesma, porque você falando aí, eu me lembrei de quando eu vim aqui, como é importante você se comunicar sem medo. Acredito que isso é fundamental. E achei super interessante, porque eu estudei outros idiomas e nunca ninguém tinha falado isso. E agora, escutando você falar, como é importante você trabalhar a sua mente para você ter confiança em você, não ter medo de se expressar, não ter medo de conversar e de ir tentando. Achei Sim, eu muito uso muito interessante isso mesmo. na minha mentoria. Tenho feito muitas pessoas saírem daquele limbo de não conseguir falar, de ter vergonha. Eu tenho uma aluna que ela tem 18 anos. Ela estudava muitos anos, desde bebê, e ela nunca tinha conseguido falar. Hoje eu a considero Inter 2, Inter 3, quase chegando à fluência total, porque, na verdade, fluência é você falar, né? Você se comunicar bem. E cada vez você conhecendo mais vocabulário, mais fluente você se torna no idioma. Então, assim, vejo vários dos meus alunos progredirem dentro desse ano maravilhosamente, estarem falando por isso, por eu passar para eles a confiança de que você fala, você precisa se arriscar, continue se arriscando e puxar deles o inglês que eles estão aprendendo e vê-los falar assim. Isso é lindo. Que bonito isso, né? Arriscar, arriscar. Eu gosto muito dessa palavra, se arriscar. Eu acho essa palavra super potente, potentíssima. Quando a gente. Porque, na verdade, a gente tem que fazer as coisas mesmo que a gente tenha medo, né? Porque, às vezes, se a gente permitir, o medo paralisa. Mas isso de arriscar, de tentar, é fabuloso. Nossa, que grande lição até para muitas que estão escutando, que não são só brasileiros ou de outras línguas, que vão imigrar a outros países para poder ter essa segurança delas mesmas de arriscar. Em espanhol podemos falar atrever-se, que é fantástico. Take Tentar risks e em tentar. inglês. Corra riscos. É, exatamente. Temos que correr os riscos. Na verdade, a vida está feita disso, né? De correr riscos. Se a gente não corre os riscos, na verdade, a gente não vive, né? A vida vai passando e a gente continua sem nada aí na zona de conforto, como antes tinha escrito aqui, Karina. Pois é, quando o mar aparece, é que já está Bueno, quase bueno, terminando nossa todavía live. no, porque yo quiero comentar cositas, Keila, porque eh, la sonrisa de Rose es como que invita a arriesgar, invita a perseverar, invita a superar, invita a confiar, ¿no? Está hablando de su historia, que no ha sido fácil, y esa sonrisa no la ha perdido en todo momento. Cómo ha hablado de su familia, de sus hijas, cómo se ha emocionado. Y yo tengo una pregunta para vosotras, que sois mujeres brasileiras, meninas, como dices tú, Keila. ¿Por qué tiene que emigrar para superarse la mujer brasileira? Uau! Que pergunta mais tocante. Rose, deixa você, por favor, como anfitriona Porque desse tem momento. que migrar para superar Superarse a mulher. las meninas brasileiras, las mulheres. Exatamente. Por que nós, mulheres brasileiras, às vezes temos que imigrar para poder nos Na superar? verdade, há vários motivos, né? Um deles é a situação financeira. Como eu falei, nascer numa comunidade é muito difícil. Ser pobre e você ver que existe uma outra oportunidade em outro país para melhorar a sua situação financeira é uma oportunidade que eu tive na minha vida, eu acredito que a Keila também teve. Então, assim, mas
Nós não precisamos, na verdade, imigrar. Nós podemos ser grandes mulheres aqui no Brasil também. E eu creio nisso. Y por eso eu voltei. Y yo acho A eso voy, porque has hablado también de educação con valores y es la clave para mí. Sí. Entonces, para todas las mujeres, que hay muchas mujeres brasileiras hoy conectadas, bueno, a mí me parecen muchas, con que hubiera una más, aparte de vosotras dos, sería una multitud. Ese mensaje, ¿no? Que sí, que ves oportunidades, porque pobreza, has hablado también de mujer siendo negra. Esto ya ha salido en las invitadas que trae Keila. Es un tema recurrente y hay que darle voz. Ya está, Exacto. pero no desde la lucha, sino desde la integración. Y creo que las voces que trae Keila y otras invitadas, pero especialmente, ¿no? Brasileiras, negras, que se han superado, que pueden, ¿no? Para los que se quedan, obvio que fuera puede haber más oportunidades, pero cuando te quedas dentro, si tienes perseverancia, si tienes valores, da igual si eres pobre. Leí una frase hace mucho tiempo que decía, no soy pobre, ser pobre es una condición, un estado del ser. Y esto es temporal. Exatamente, exatamente. Exatamente. Exatamente, é temporário. E pode falar. Não, depois eu respondo Não, como eu estava falando, eu tenho irmãs e elas não precisaram migrar para melhorar a situação financeira delas. Então, mesmo no Brasil, elas conseguiram superar a pobreza extrema e passaram a ter uma vida bem melhor financeira. Então, não acredito que você precise migrar. Eu acredito que você precisa ter os componentes, que é buscar por educação, que é buscar por mais, ter constância no que você quer, sonhar por algo melhor. Eu acredito nisso. Sim, eu só gostaria de acrescentar o fato do sonho. Eu, por exemplo, migrei porque eu realizei um sonho, que era casar-me. Como eu conheci meu marido no Brasil, ele era daqui, então eu acompanhei e vim viver o meu sonho. Eu planejei aí todo no Brasil e depois Deus disse, ok, mas você vai viver ele do outro lado. Perfeito. E eu vim viver aqui o meu grande sonho, né? E tem pessoas que têm esse sonho também de conhecer outros países, de conhecer a língua. Eu acredito que tudo vai de dentro para fora, né? De confiar em você mesma e de que você pode realizar o que você quer. E dá igual, porque a pessoa vai ser a mesma no Japão, na China, no Brasil, na Europa. É a mesma pessoa. Você só precisa conectar com você mesmo e não perder o que é sua raiz, independente de que você esteja longe, de você não perder a sua própria identidade de quem você realmente é. E o bonito é isso, porque a gente sabe que a nossa grandeza está dentro de nós, por isso podemos ir e voltar, ir e voltar. E o importante é isso, se parte do meu sonho está do outro lado, pois eu vou do outro lado. Vou viver lá o que tenho que viver e se eu tenho que voltar, eu vou voltar. A gente só não pode perder mais que essa raiz, essa identidade de onde nós outros nos encontramos com nós mesmas. Claro, y Rose ha dicho la frase, os sonhos são para serem realizados. Sim. Isso. Me quedo con esta frase de hoy. Sí. Es que es preciosa. É muito bonita. Nós, quando conversamos antes, na semana passada, ela falou essa frase e eu anotei, porque eu achei muito importante. Porque às vezes a gente vive com sonhos e sonha e vive aí no mundo da ilusão e não aterrissa. E é importante aterrissar, né? Porque na verdade os sonhos foram feitos para ser realizados, não só para estar com eles sonhando e idealizando, não ter que baixar. E quando a gente baixa, isso quer dizer trabalhar, enfocar. E todas nós temos essa capacidade de fazer, sendo brasileiras, espanholas, argentinas, chilenas, que seja. Somos mulheres e podemos. Isso. Exato. Y ¿cómo se dice en trabajar por tus sueños? No quedarte sentada, ¿no? Porque a veces también la excusa de he nacido en una comunidad pobre, mis padres son pobres,
al final tú creas tu propio futuro y no significa que sea un camino fácil. Exato. A Rose mesmo falou, Rose, você pode repetir, você falou uma frase que falava da pessoa ser pobre. Você lembra que você falou dessa frase? Da pessoa se sentir pobre? Na verdade, um pobre não é o que não tem dinheiro. Pobreza está mais dentro da mente da gente do que qualquer outra. E no coração. Tem tanto rico, pobre, tanto pobre, rico. Então, assim, não é financeiro. Não é só. É claro que dinheiro é bom, é importante, e por isso a gente batalha por ele, trabalha tanto. Mas você pode ser rico interiormente, buscando crescer. Sonhos são para ser realizados, porque não são para ser feitos e colocados em papel. São para a gente trabalhar por eles. Eles precisam ser metas. Né? Exatamente. Transformar o sonho em meta e trabalhar sempre focada em um mesmo com confiança. Exatamente. Isso. Confianza, perseverancia y educar en valores. Otra frase que ha dicho, los valores, ¿no? El transmitir también a siguiente generación esos valores, ¿no? Que es lo que hace que vaya cambiando el mundo, la sociedad. Sim, ela falou das filhas, né? Falou emocionada primeiramente da mãe dela e depois o que ela transmite a Carolina e a Cássia. Love you! Muitas graças, muitas graças. Muitas graças, muito obrigada pela oportunidade. Keila, muitas graças. Obrigada a você, obrigada por você ter vindo contar essa história magnífica, porque é realmente admirável trabalhar de limpar casa. Só quem não limpa a casa, que não sabe o que é trabalhar de limpar casa, para poder se formar, fazer um mestrado, ficar 10 anos fora e depois voltar e de toda essa bagagem criar uma metodologia para ensinar a outras pessoas a falarem inglês. Você superou muitas barreiras. Muitas barreiras. Tem mais algumas para superar na vida, com certeza. É que cortou. Tem mais cortou algumas para superar, com certeza. Ainda estou nova, ainda tem batalhas pela frente. Claro que sim, com certeza você vai superar. Você já tem aí no seu DNA superação nível 10. Muitas mulheres aprendam isso. Superação é possível. Com certeza. E você hoje deixou aqui com Mulheres com Histórias para Contar aqui em Brasil. Essa história fantástica, fantástica. É uma realidade, o que nos descreveu Rose, é uma realidade muito grande do Brasil. A gente levanta muito cedo, 5h30 da manhã, para poder ir trabalhar, e depois do trabalho a gente vai para a faculdade, volta para casa às 11 da noite. Isso é a realidade da maioria de nós. De nós é assim, a gente sabe o que é isso, é muito cansativa. É na luta mesmo, literalmente, para conquistar um diploma. E depois disso ela foi para outro país, para os Estados Unidos, e ali a mesma coisa. Trabalhando, e depois ir estudar, conseguir fazer um mestrado nos Estados Unidos. É um exemplo para todos nós de que é possível, não. Como se diz em espanhol, lo siguiente. Exacto. No es algo que se logre dudando. Y más en Estados Unidos. Cuando escuchaba al principio de la historia, me imaginaba, ¿no? Brasileños, llegados, extranjeros, no tengo idea, negros, ¿sabes? Es como en un país que sigue pasando, ¿no? Y dices, wow, ¿no? Entra en el college, va a la universidad y luego ya riza el rizo, que se dice en castellano, de hago mi propia empresa, así de chula soy. Sí. Assim de fantástica, Rose, assim de fantástica. Pues sí. Para quitarse el sombrero, Keila, una vez más, una semana más, una maravillosa mujer contando su pedacito de historia, porque seguro que Rose nos ha contado un cachito pequeño de su historia.
Sí. Muchas gracias, Rose, por tu tiempo. Ese tiempo que no recuperáis cuando nos lo entregáis a mujeres, lo regaláis a mujeres con historias para contar, en este caso de la mano de Keila, embajadora de Brasil, y aprendiendo portugués. Não, muito bom, muito bueno. E eu estou aprendendo espanhol. That's muito, muito bueno. Vamos a hacer intercambio. Yeah. Sí, sí. Eso, exacto. Exacto. Un Tienes que intercambio. hacer ahí un intercambio. Tú aprendes portugués y ella español, y bueno, perfecto. Y luego voy con hacemos a vosotros tres. para aprender Oh, inglés. yeah. A mí me falta inglés. Tengo que hablar contigo, Yo- Rosy. Yo el mío cero. se ha oxidado totalmente de no utilizarlo. O sea que yo tengo que hacer doble, Keila, portugués y recordar el inglés. Bueno, a mí no me vendría mal tampoco castellano, más no te creas. Yo cuando me emociono Es que hago una pasa, vez. es que pasa. Já estou acostumada. Ontem eu não estava muito bem ontem e tinha que fazer a live da revista Mulher Africana. Eu comecei a live falando em português e de repente me deu um clique. A convidada não tinha entrado, me deu um clique e ela é da República Dominicana. E aí eu, como se nada, comecei a falar em espanhol. E Claro, assim de natural, es que assim de es lo natural. mejor. Eu já tenho aqui, Es lo mejor. assim, Chicas, que se nos vaya de hora. Yeah. Cada semana nos cuesta más despedir el directo porque ya veis la energía que se genera. Hay muchísimo amor, yo lo percibo. Las compañeras también nos lo dicen. Rose, mañana, Mujeres con Historias para Contar Latam, con Cristi Bravo, embajadora de Perú, y viene un señor. ¡Hola! Muito ¡Qué bueno! Sí, viene Fantástico. a las Sí. 18 ¿Qué hora es? 6 ¿Qué p.m. hora es? Perú, de Perú. Aquí estamos hablando de 5 horas más en España, Keila. Sí, y ahí, y yo creo que es igual que en Brasil, será Brasil las 6 es para vocês aí, entonces. 2 horas más. 8. Mas então será 8 Brasil. Brasil. 8 Brasil. 6 Peru. Ok. Pois já sabe escutar mais histórias. Olha, é maravilhoso, Rose, porque você vai estar treinando o ouvido, escutando em espanhol. Y Rose, cada semana, martes, 21 horas, 9 de la noche, aquí, Europa, con diferentes historias. Semana que viene me toca a mí, anfitriona, con una historia muy bonita también. Nos vamos, ¿no, chicas? Sim. Beijo, abraço. Beijo. Beijo, Muito obrigada, Rose. Muito bem-vinda. Você sabe que é bem-vinda no projeto. Depois eu vou falar mais com você. E Mara, muito obrigada. Como sempre, seu calor europeu. Muito obrigada. Muchas gracias. E muchas gracias a todas as companheiras. E beijão às mulheres brasileiras que nos acompanhado. E Obrigada, beijo pra você, Keila. Rose. Muito Obrigada obrigada. por ter contado essa história. Bye.